Bom estudo do português para concurso público. Sobre o artigo. Dá-se nome de artigo a palavras. Rasga a folha. Dá-se artigo às palavras que são variável que antecede substantivo e serve para indicar ao mesmo tempo seu gênero e seu número. O artigo é basicamente demonstrativo. Sua função sintática principal é a de adjunto dos substantivos. O artigo é classificado como definido. Artigo definido. Deixa eu escrever aqui só para lembrar de falar artigo. Artigo definido. Artigo indefinido. Só isso. O artigo definido são os o, as, os. E o artigo indefinido é o a, uma, uns, umas. Os artigos definidos determinam os substantivos de modo a precisar, preciso e particular. Ao dizer o livro, faz ser uma referência a um livro em particular. Já os indefinidos determinam os substantivos num aspecto vago, impreciso e geral. Quando se diz um livro, ele menciona-se qualquer livro. Pode ser algum livro, qualquer livro. Na língua portuguesa existe uma maneira de combinar os artigos com preposições. A combinação dos artigos definidos com as preposições a, de, em, por, per resulta, respectivamente, em ao, do, no, pelo, a, da, na, pela, aos, dos, nós, pelos e as, das, nas, pelas. A combinação dos artigos indefinidos com a preposição em e, mais raramente, a preposição de resulta em num, dum, numa, duma, nuns, duns, numas, dumais. O artigo transforma palavras de qualquer classe gramatical em substantivo. Exemplo: ninguém sabe como será o amanhã. E também estabelece sua determinação. Artigo de também estabelece sua determinação ou indeterminação. Exemplos disso são: eu li o jornal ontem. Li um jornal ontem. Liou, li um jornal, que é o substantivo. No primeiro caso, está se falando de um jornal em particular. No segundo, de qualquer jornal. Eu li um jornal, pode ser qualquer um. Eu li o jornal, pode ser só aquele específico. Também distingue os homônimos. Homônimos define seu significado. Exemplos: o rádio, a rádio, o capital, a capital, o moral, a moral. Agora, sobre o emprego dos artigos. De um modo geral, o artigo definido aplica-se para seres desconhecidos, quer dizer, seres conhecidos, que são substantivos, ou já mencionados, e o indefinido para seres desconhecidos, determinados, ou que não se faz menção. Daí, quando é definido, é um chamar artigo definido como, obviamente. Dentre os nomes próprios geográficos, a língua distingue os que repetem o artigo, tipo Portugal, Atenas, Curitiba, São Paulo e Paris. E deve-se lembrar que esses são nomes de locais. Quando acompanhados de adjetivos ou locução adjetiva, tornam obrigatório o uso de um artigo, tipo o velho Portugal, a Atenas de Pericles, e etc. O artigo de a Atenas, o velho Portugal. Depois, outro definido é os que... Quer dizer, ainda estou falando dos nomes próprios geográficos. O artigo definido dos nomes próprios geográficos, os que exigem o artigo, tipo a Bahia, o Rio de Janeiro, a Amazônia e os Açores. E também, próximo, quando tem artigo de alguns poucos que se usam indiferentemente com o artigo ou sem ele, tipo Recife, ou Recife, ou Aracaju, ou Aracaju, etc. Nomes próprios de pessoas são determinados. Esse é outro tipo de artigo do artigo definido. Nomes próprios de pessoas são determinados pelo artigo quando usados na plural. Os maias, os romeros, os caxias. Posto antes dos nomes de pessoas, o artigo denota intimidade e familiaridade. Tipo, exemplo, a Márcia estuda à noite. O uso de artigo é facultativo diante de pronomes possessivos. Foi rápida a sua entrevista. Ou
sua entrevista. Sua possessivo, sua entrevista. Omite o artigo definido. Tipo, agora falei do artigo definido, agora estou falando do artigo quando se omite, não tem omissão. Omite o artigo definido quando antes dos pronomes de tratamento e engana-se Vossa Senhoria, disse o rapaz. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento. E não omite o artigo quando entre pronome cujo e o substantivo. Imediato, cujo pelo é liso e não cujo pelo é liso. Também omite quando diante de superlativos relativos. Ouvi os médicos mais competentes e não os médicos os mais competentes. Também omite quando é frequentemente nos provérbios e máximas. Tempo é dinheiro. Isso é um provérbio. E omite o adjetivo. O artigo, quer dizer. Também omite o artigo quando antes de substantivos, usados de uma maneira geral. Especialistas afirmam que a mulher fica mais gripada que homem. Também são omitidos quando diante da palavra casa, quando designa a residência de pessoa que fala ou quem se trata. Ficou em casa, fui para casa. E também, artigo é omitido. Todavia, se a palavra casa vier acompanhada de adjetivo de locução, a adjetiva deve ser anteposto ordinariamente o artigo. Cocei meu olho. O artigo deve ser anteposto ordinariamente o artigo de tarde a menina foi até a casa da avó. Agora sobre os artigos indefinidos. Artigo indefinido. Apesar de imprecisão, o artigo indefinido transmite ao substantivo grande força expressiva. Em estou com uma sede, o artigo indefinido denota a grande intensidade da sede que o emissor da frase sente. Em artigo definido de antepõe-se ao numeral quando não se pode precisá-lo. Ele deve ter uns 15 anos. Uns 15 anos. Não sei. Artigo indefinido quando antes de nomes próprios para acentuar a semelhança de alguém com um personagem célebre. Nesse caso, o nome próprio passa a ser um nome comum. Revelou-se um Paravati, um grande cantor. Paravati é um grande cantor? Interessante. Acabou sobre os artigos. Artigos ou uns